Fala, meus nerdola, meus tetola, meus gordola, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais OK Nerd, seu espaço para falar de cultura pop, cultura nerd. Vamos falar sobre um assunto aí que eu li no National Review, que é um portalzinho aí, um portalzão, né? Que é um pouco mais isento aí dentro, né, dos portais lá nos Estados Unidos sobre notícias, né? Diferente aqui no Brasil, que todos são de esquerda, né? Lá tem alguma diversidade aí e tem até uns jornais que são um pouco mais isentos. Olha aí, ó. Imagina um jornal isento? Então, ele tem uma notícia sobre um processo que a Google está sofrendo sobre antitrust, né? Que é, no caso, dela ter um monopólio das pesquisas aí na internet. Isso aqui é uma coisa já muito antiga, todo mundo sempre fala sobre isso aí, sobre a questão da Google mandar nas pesquisas e como isso modifica a cultura, né, da sociedade. Afinal de contas, as pessoas mal conseguem guardar informações, né, para viver o dia a dia, né? Elas têm que estar sempre no Google, né? Inclusive eu. Mas com a chegada da inteligência artificial, algumas coisas se modificaram, né? A inteligência artificial é capaz de coletar os... Isso já acontecia antes, obviamente, mas agora de uma forma muito mais explícita para o usuário, no caso. Ela consegue coletar aí informações que você coloca na internet, no seu dia a dia, através das suas pesquisas, através dos seus hábitos de consumo e oferecer para vocês aí respostas dedicadas. O problema é que a galera que está comandando isso aí tem uma ideologia, e aí que entra o buziles. Eu poderia falar aqui, porque a matéria fala principalmente sobre questões políticas, né? No caso, ela fala aí que as notícias sobre o atentado de morte aí ao Trump, ele tá sendo excluído das pesquisas, né? Do Google e tal. Você vai pesquisar, inclusive, no ChatGPT, no Perplexity ou outras coisas aí, ele acaba não aparecendo, né? Mas não é esse ponto que eu quero falar. Eu quero falar sobre a cultura pop, que é o tema do canal. O que acontece? Vocês já pararam pra pensar que com o tempo, né, a gente vai acabar não tendo acesso a informações sobre informações factuais sobre o que aconteceu na cultura pop? Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, sabe muito bem que a cultura pop é a mitologia moderna, né? Então, quando eles modificam a cultura pop, eles estão modificando a nossa mitologia moderna. Então, um conjunto de valores e um conjunto de histórias que é compartilhado com todas as pessoas do mundo é modificado. E isso é muito sério, porque se modifica a cultura. Isso é, desculpa usar a palavra, literalmente 1984, né, o que eles faziam no livro. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Você vai pesquisar sobre por que The Marvels fracassou, ou por que Ghostbusters, lá de 2016, fracassou, né? E você vai encontrar apenas respostas genéricas. É como se o Pablito tivesse escrito essas respostas. Tá, porque o cansaço da franquia, porque os heróis estão causando cansaço, é porque a pandemia, nunca pelo um dos motivos principais, que é o excesso de ideologia dentro dessas franquias. E isso causa um impacto profundo, porque as pessoas ficam ignorantes. Aliás, nosso papel aqui, né, na internet é justamente reforçar e alimentar o algoritmo da sociedade, do Google, com essas informações aqui, como eu tô fazendo agora, explicando para as pessoas que não é só por esses motivos aí. E há também uma agenda profunda por trás, né, dessas produções, né, é uma agenda que é determinada por pessoas, não é uma coisa apenas cultural. Sim, existe uma questão cultural, pessoas que compartilham uma cultura em comum, mas existe sim um esforço de empresários, políticos, pessoas nas sombras que querem forçar uma agenda dentro dessa cultura pop, porque eles entendem, como eu disse no começo, que a cultura pop é a mitologia moderna e é assim que eles conseguem manipular a sociedade. E eu sei que você tá com certeza pensando que isso aí é muito chapéu de alumínio, mas o que eu estou falando para vocês não é nada chapéu de alumínio, é simplesmente os fatos. Você sabe muito bem o que é a ESG, sabe muito bem o que é DEI, sabe muito bem o que é BlackRock, né? Você sabe muito bem o que é a Vanguard, você sabe muito bem o que é Sweet Baby, você sabe muito bem o que são, né, essas financeiras e empresas multibilionárias, né, e o que elas desejam ideologicamente, né, para a sociedade. E eles tentam transformar isso aí em uma chapéu de alumínio, em uma loucura, como se fosse um maluquinho falando aqui, os caras por trás, né? É engraçado que, só um parênteses, a esquerda passou anos falando sobre os capitalistas, os grandes empresários, corporações e tal, e agora eles que estão aliados a elas, né, eles falam isso como se fosse uma loucura aí de um gordo sentado na frente da sua câmera aí falando, e não é loucura, isso é documentado, isso tem, assim, é só você olhar, meu Deus do céu. É só você prestar atenção, o que vai acontecer. E esse é um dos especulações ali do artigo. A gente estava entrando na era, né, da pesquisa individual. Então você vai pesquisar coisas e essas coisas vão ser direcionadas ao seu estilo de vida. Então, por exemplo, você é um cara que gosta de filme de ação, né? Você não sabe o que tá passando, porque você é uma pessoa comum, você tá vivendo sua vida, você não tá nem aí para o que tá acontecendo com a BlackRock, com a Vanguard, com o DEI, o ESG, e foda-se, né? Você tá vivendo sua vida. Aí você vai perguntar, olha, quero assistir um tal filme, né? E a inteligência
inteligência artificial vai te dar lá a sua preferência. Você fala, porra, legal, é isso aí que eu vou assistir. Você vai confiar. Porque é muito fácil a gente deixar pra tecnologia, né, as coisas que a gente não quer ficar procurando. Então você não quer ficar procurando qual filme que você gosta. Você quer ter uma boa opinião só e pronto, pra não ficar rodando. Que no Netflix você fica lá 5 horas rodando que filme que você vai assistir e nunca assistiu filme nenhum, entendeu? As pessoas são muito indecisas. Quanto mais opções, menos as pessoas conseguem escolher. Isso você deve passar no seu dia a dia. Então, o que acontece? Essas inteligências alimentadas por esse tipo de galera, né, que tem essa ideologia e tem esses interesses financeiros, eles vão, né, começar a suprimir certos discursos, né? Então, por exemplo, o que eu estou falando aqui, o que o pessoal da Liga Nerdola está falando sobre, né, a influência do ESG, da lacração, que a gente chama, né, do DEI dentro das produções da cultura pop, vai ser suprimido. E você não vai ter um amplo entendimento do que isso está causando nos filmes, tá? O que está sendo discutido nos tribunais lá fora. O Brasil vive na Idade da Pedra. Aqui nego não faz nem ideia que isso está sendo discutido, porque aqui no Brasil, simplesmente, político só sabe canetar e falar que é proibido alguma coisa assim, alguma coisa assá, sem ele fazer ideia do que funciona, né? Os caras não sabem nem o que é Bitcoin ainda, imagina. Esses dias eu vi um juiz lá mandando apreender o Bitcoin do cara, né? Olha aí, que inteligente, né? Mas lá fora os caras estão discutindo bastante isso, né? E é importante que a gente fique muito atento para o que eles estão fazendo quanto a esse tipo de coisa, tá? É por isso que é importante que você continue discutindo na internet esse tipo de coisa, continue falando, continue escrevendo, porque isso são dados, tá? Nós vivemos em um coletivo de dados na internet, uma consciência coletiva gigantesca e que a gente está sempre lutando, tá? Contra os gigantes, né? E quem são os gigantes? São essas empresas, são essa agenda, são essas corporações, tá? Só que cada vez que vocês falam, né, lacração, cultura woke, ou batem um filme lá no Twitter, vocês não achem que é uma coisa à toa. Não, isso fica guardado no banco de dados e isso consegue, sim, né, influenciar na pesquisa quando uma pessoa for querer saber o que está acontecendo com, digamos, Hollywood, né? E por que o filme foi mal ou que filme que ele vai escolher, né? Eles lutam todos os dias para que isso seja suprimido, mas não conseguem, tá? Tem a questão do Ghost in the Machine, ou Ghost Machine, não sei exatamente, né? Que é aquela ideia, até tem no Matrix, né? De que existe o fantasma na máquina. Esses trechos de códigos, né? E no caso aqui a gente está falando de informação, que eles aparecem mesmo, né, o operador, né, suprimindo eles, né, aparecem organicamente, e é o que acontece. Eu sempre dei o exemplo para vocês aí da questão do Deadpool, né, não tem a ver com isso no código, mas, por exemplo, o filme do Deadpool foi dublado para o português e os caras usaram a palavra lacração. Palavra lacração, quem utiliza? Fomos nós, a Liga Nerdola, os canais aqui anti-lacração é que começaram a popularizar essa palavra, né? Então, ele utilizou na dublagem e isso vai ficar para sempre, tá? Vocês estão entendendo o impacto? O que eu quero dizer, assim, para finalizar a questão? Que nós estamos vivendo uma guerra cultural. Cada um de nós é um soldado, tá? É claro que dá a impressão de que a gente não tem impacto nenhum, mas é mentira. Vocês têm impacto, sim. Cada um de vocês é um produto que essas empresas estão vendendo, tá? O Google está vendendo você, o ChatGPT está vendendo você, todas essas, OpenAI no caso, né? Todas essas empresas estão, Microsoft, Apple e por aí vai, estão vendendo você. Você é o produto delas. Então, se você é o produto delas, você tem impacto para influenciar o que vai vir pela frente, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer dentro das nossas possibilidades é produzir opiniões próprias, à margem do que as opiniões estão sendo ditas aí pela mainstream media, pelos jornalistas, por todo esse discurso. Tá bom? Essa é a grande importância do Nerdola, tá, Nerdola? Então, não pense que você é um inútil que só fica reclamando mudança da raça do personagem, porque eles tentam fazer com que você seja pequeno, que você não tenha impacto. Mentira! Você tem impacto desde os tempos do Correio. Engraçado que o texto do National Review começa dizendo assim, um dos vilões favoritos da gente, que é o Newman, do Seinfeld, fala que ele era carteiro, né? Quem controla as cartas, controla a informação. Quem controla a informação, controla tudo. E é exatamente isso. Eles controlam a informação, mas eles não nos controlam. Nós ainda temos opiniões próprias. Então, alimente o algoritmo
fale bastante sobre as suas opiniões pessoais, não caia na agenda de todo mundo, não vá a favor da maré. O que você tá vendo é o que você tá vendo e não aquilo que o jornalista tá dizendo ou que o youtuber tá dizendo. Tenha opiniões próprias, porque o que você tá fazendo é um serviço para as futuras gerações, tá bom? Então é isso, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, não esqueça do meu curso Midjourney, que o link está na descrição para você ser um grande profissional da inteligência artificial e também alimentar o algoritmo lá da inteligência artificial com as suas imagens. De vez em quando, um dia desse eu vou mostrar para vocês aí como até as IAs bloqueadas a gente consegue tirar umas coisas que não era para tirar, porque na real sempre tem o Ghost the Machine, né? Sempre tem um fantasma na máquina, tá? Então, um dia desse eu mostro pra vocês, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, a gente volta logo mais em mais um OK Nerd. Tchau, tchau.